Vou aproveitar que o Eduardo vai responder, mas já para complementar, no começo da sua fala, o doutor disse que tem os pontos positivos e negativos. Aí eu queria que o senhor explanasse mais sobre esse aspecto, tanto o positivo como o negativo desse laudo que a gente está comentando aqui. Por favor. Legal. Obrigado pelas perguntas. Qualquer coisa, se eu falar muito, me interrompa, porque eu fiz algumas anotações. Então, vamos lá. Olha, sobre a Lei 13.146, né, que é a lei brasileira, conhecida como Lei Brasileira de Inclusão. Realmente ela diz lá no artigo 2º, se eu não me engano, é no 2º ou 3º parágrafo, ela fala que o Poder Executivo criará instrumentos. O conteúdo do artigo 2º é o conteúdo da CIF, tá? Quando ele diz que o laudo precisa conter as limitações de atividades, restrições de desempenho, as alterações nas funções e estrutura do corpo e os fatores socioambientais, esses aí são os 4 componentes da Classificação Internacional de Funcionalidade. Então, embora o artigo não cite, né, nominalmente a CIF, como também a lei não cita a CID, né, ela cita o conteúdo da CIF. E aí o outro parágrafo fala que o Poder Executivo criará instrumentos. O primeiro que foi criado foi em 2009, ok? Lá no benefício de prestação continuada, e depois um instrumento conhecido como IFBR, Índice de Funcionalidade Brasileiro, foi publicado em 2014. Então, eu sei que houve uma propaganda a respeito do atual grupo de trabalho sobre essa questão, mas já existiram outros grupos de trabalho em governos anteriores, tanto no governo anterior como nos outros, né? Tanto no governo Bolsonaro quanto no governo Dilma, falando propriamente desses assuntos. Então, esse criado agora não é o primeiro grupo de trabalho. Um dos resultados foi esse IFBR em 2014. O IFBR não é a CIF, é um índice de funcionalidade baseado na CIF. O que fez o governo de São Paulo, e eu já vou antecipar para vocês, eu acho que é um caminho que precisa ser aprimorado, mas em princípio meu posicionamento técnico para vocês é que é um caminho correto, acerta o governador em criar um instrumento para avaliação biopsicossocial. O instrumento que eles criaram é parecido com o IFBR. E aí entra o ponto negativo que eu quero explicar para vocês. O primeiro ponto é que ele foi criado por decreto, mas eu não vi nenhuma menção de qualquer atividade acadêmica, científica ou técnica prévia para a criação desse instrumento. Porque um instrumento baseado numa classificação que tem 1.400 categorias precisa ser calibrado para finalidade específica. Então, nós temos ali um arcabouço, algumas questões baseadas na CIF, mas é claro que ali é um recorte muito pequeno do que é a classificação. A CIF tem mais de 1.400 categorias e ali nós temos muito menos perguntas do que isso. É claro que realmente o instrumento precisa ser curto, mas será que ele foi calibrado? Onde estão as publicações científicas do processo que criou esse instrumento? Como ele foi validado? Como ele é reprodutível? Então, eu não vi nenhuma menção sobre isso, então esse é um ponto negativo. É um instrumento baseado na CIF, que é uma classificação internacional e é uma referência, mas esse instrumento que foi criado, ele foi criado por qual universidade? Quem é o grupo? Qual é o grupo científico que criou isso? Com que base? Que pesquisa que realizou? Então, isso enfraquece o instrumento de forma preliminar. O outro ponto negativo, embora seja um instrumento com cunho biopsicossocial, ele realmente né? Ele não obedece completamente à lei, porque se você ler o artigo 2º da Lei 13.146, ela diz o seguinte: para alguns momentos, para algumas decisões, a avaliação é necessária. Então, para dar a isenção do IPVA ou qualquer outro tipo de benefício, a avaliação é necessária. Ok, quando a avaliação for necessária, ela precisa ser biopsicossocial, multiprofissional e interdisciplinar. É isso que diz a lei. E esse instrumento, embora seja biopsicossocial, ele não é multiprofissional nem interdisciplinar. Portanto, ele é contrário à lei. Dou duas fraquezas dele. Primeiro, não se conhece, eu não sei se tem, ok? Não se conhece o processo técnico, científico, acadêmico que criou esse instrumento. Então, eu não sei se ele é válido, se ele é reprodutível, de onde que ele vem. Esse é o primeiro ponto negativo. Segundo ponto negativo, embora ele seja biopsicossocial, ele é contrário à lei, porque ele não é multiprofissional nem interdisciplinar. Esses são os dois aspectos negativos.